Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, seu professor de matemática. Estou mais uma vez aqui no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo para falar de mais um tema de matemática, né? Na verdade a gente vai falar, dando continuidade ao estudo do binômio de Newton, né? Já demos duas aulas a respeito desse tema, né? Falamos de todo do que é um binômio, os conceitos, de números complementares, né? De números binomiais, desculpem. Falamos de triângulo de Pascal, falamos do binômio de Newton, né? Resolvemos exercícios. Hoje a gente vai dar continuidade a esse tema, tá? Então, hoje a gente vai falar especificamente do termo geral, tá? A gente viu que o binômio de Newton, você consegue resolver números binomiais. Por exemplo, se eu tiver x mais 4 elevado à quinta, eu consigo desenvolver esse binômio através da forma do binômio de Newton, tá? Utilizando o binômio de Newton. Acontece que tem situações que eu não quero todos os elementos desse binômio. Eu quero apenas o terceiro termo, ou apenas o quarto termo, ou o quinto termo. Então, se você quiser pelo menos um elemento do binômio, você pode usar uma fórmula que nós chamamos de fórmula do termo geral. Tá? Que ela vai facilitar nesse processo, onde você, para determinar um elemento do binômio, você não precisa desenvolver o binômio todo. Tá? Então, vem comigo para a gente poder estudar esse tipo de situação. Primeiro, vamos montar aqui o nosso triângulo de Pascal, né? A gente já fez isso aqui, mas a gente colocou os números binomiais. Aqui a gente vai desenvolver direto o binômio, né? Direto os valores do triângulo de Pascal. Lembrando que essa linha 0 aqui é 1, aí depois você vem 1 com 1 de novo. A gente lembra que esses elementos aqui serão os coeficientes, né? Quando eu for resolver o binômio de Newton. Tá? Na terceira linha, você começa com 1, só lembrando o processo, né? O próximo elemento, você soma 1 mais 1 e desce. Então o próximo elemento vai ser 2. E o próximo, e você fecha com 1. Aí você tem os elementos da linha 2. Tá? E os elementos da linha 3. Começa com 1. Soma 1 com 2 para dar 3. Soma 2 mais 1, que dá 3. E fecha com 1. E assim você vai formando o triângulo de Pascal. Tá? Aqui na linha 4, você começa com 1. Aí 1 mais 3 dá 4. 3 mais 3 dá 6. 3 mais 1 dá 4. E aí você fecha com o número 1. Ok? E no 5, começa com 1. Sempre. 1 mais 4, 5. 4 mais 6 dá 10. 6 mais 4 dá 10. 4 mais 1 dá 5. E aí você fecha aqui com 1. Tá? Então esse triângulo é chamado de triângulo de Pascal. Ele ajuda a gente a resolver números binomiais. Tá? E aí você tem a fórmula do binômio, né? Vamos relembrar aqui a fórmula do binômio. Se você tiver x mais um determinado a elevado a n, né? Tá? Como é que a gente pode resolver isso aqui? Tá? Então você usa aqui o n sobre 0. O x elevado a n. E o a elevado a 0. E aí você vai aumentando, diminuindo uma unidade no n e aumentando uma unidade do a. E aqui também você vai aumentando uma unidade. Então o próximo aqui vai ser quem? Vai ser n sobre 1 vezes x elevado a n menos 1 e o a elevado a 1. E você vai seguindo esse processo até chegar no último termo, né? Que vai ficar mais. O último termo você vai ter o n sobre n. O x vai estar elevado a 0. E o a vai estar elevado a n. Certo? Essa é a fórmula do binômio de Newton. Já vimos isso aí em aulas anteriores. Tá? Então, por exemplo, o que isso nos ajuda? Da seguinte forma, se você tiver que calcular, por exemplo, x mais 2 elevado à quarta.
elevado à terceira, para ficar menorzinho. Tá? Eu quero resolver esse binômio aqui de Newton. Tá? Você pode usar essa fórmula aqui tranquilamente. Como é que vai ficar? Olha só, aqui o valor de n é 3, né? Então vai ficar 3 elevado a 0, multiplicado por x elevado a 3, ó. Perceba que é n aqui n, e o a elevado a 0. Como é que a gente obtém os próximos elementos? Você vai tirando uma unidade, o x, e acrescentando uma unidade no a. Assim como você vai aumentando uma unidade aqui nesse valor. Tá? Então vai ficar mais 3, 1. O x vai estar elevado ao quadrado e o a vai estar elevado a 1. Ok? Mais, quem vai ser o próximo elemento? 3, 2. Aí você vai ter o x elevado a 1 e o a elevado ao quadrado. E o último elemento, você vai ter o 3 sobre 3. O x vai estar elevado a 0 e o a vai ser elevado a 3. Só corrigindo, o nosso a aqui é 2, né? Então não precisa botar o a, vamos colocar direto aqui o 2 para ficar mais rápido a nossa continha. Ok? Aí nós vamos agora usar o binômio de Newton, né? Aliás, o triângulo de Pascal. Você tem o N3, né? Então, lembrando que esses elementos aqui, ó, que serão os coeficientes, certo? Esse valor aqui vale 1, esse valor aqui vale 3, esse valor aqui vale 3, e esse valor aqui vale 1. Então, os números binomiais, eles já estão calculados no triângulo de Pascal. Então, ele ajuda nesse sentido, tá? Então, vai ficar como x mais 2 elevado ao quadrado, ao cubo. Então, esse valor aqui vai ficar 1 vezes x ao cubo, e o 2 elevado a 0 dá 1. Mais 3 vezes x ao quadrado, 2 elevado a 1 é 2. Mais 3 vezes x vezes 2 ao quadrado é 4. E o último termo vai ficar 1 vezes x elevado a 0 é 1. 2 ao cubo é 8. Ok? Então você vai ter x mais 2 elevado ao cubo vai ser igual a x ao cubo, né? Mais 6x ao quadrado mais 12x mais 8. Então, a gente desenvolveu esse binômio, tá? Usando o triângulo de Pascal, usando a fórmula do binômio de Newton. Só que, turma, isso aqui nós já vimos, né? Só que eu tenho a seguinte situação. E se eu não quiser encontrar todo o elemento, se eu quiser, por exemplo, calcular apenas esse terceiro elemento aqui, ó, tá, do binômio. Eu não quero encontrar o binômio todo. Eu quero encontrar apenas um elemento. Tá? Como é que eu faço para eu poder, sem desenvolver todo o binômio de Newton, encontrar um elemento só? Porque perceba que isso aqui é trabalhoso, né? Então, para encontrar um elemento, eu tenho que desenvolver todo o binômio, tá? Fica muito trabalhoso fazer esse cálculo. Mas existe uma fórmula que nós chamamos de fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral, ela ajuda nessa situação, em que você queira apenas encontrar um elemento só do binômio, e não, para não precisar calcular o binômio todo. Tá? Então, essa fórmula que a gente vai trabalhar aqui. Ó. Então, esse aqui é o termo geral, t elevado a p mais 1, vai ser igual a n sobre p, vezes o x elevado a n menos p, e o a elevado a p. Tá? Essa é a formulazinha, que é a fórmula do termo geral, tá? De um binômio. Tá? Com ele você pode calcular um elemento só, tá? Um termo só, sem precisar desenvolver todo o binômio. Tá? Então, por exemplo, eu tenho esse aqui, x mais 3 elevado ao cubo, certo? Eu quero saber desse binômio
o termo que está elevado ao cubo. Qual o termo que está elevado ao cubo? Tá? Então, como é que eu posso encontrar esse elemento que está elevado ao cubo ao desenvolver esse binômio sem precisar usar o binômio de Newton todo, sem desenvolver o binômio de Newton todo, certo? Então, pessoal, perceba que eu preciso descobrir quem é o N e quem é o P, né? Tá? O meu X vai ser esse X aqui, o meu 3 vai ser o A. Eu preciso descobrir quem é o valor de N e quem é o valor de P, para que eu possa colocar ali na fórmula. Ok? Então, vamos lá. Ora, se ele quer saber quem está elevado ao cubo, aqui está x elevado a n menos p. Eu já sei quem é o valor de n. Tá? O meu n é quem? O meu n é 3. Então, o valor de n é 3. Então, eu já tenho aqui que meu n é igual a 3. Ora, ele quer saber o valor que está elevado ao cubo. Ora, pessoal, mas x não é igual a n menos p, então esse n menos p, ele quer que seja quem? Se ele quer o x ao cubo, né? Então ele quer que esse n menos p seja 3. Certo? O meu n é igual a 3. Então, n menos p é igual a 3. Eu quero que meu n menos p seja igual a 3. Por quê? Porque ele quer saber quem está elevado a 3. Né? Ele quer saber quem está elevado a 3. Então, n menos p vai ser igual a 3. Nós sabemos que o n vale 3, né? Então, fica 3 menos p igual a 3. Tá? Então, nós temos que menos p vai ser igual a 3 menos 3. Então, nós temos que o menos p vai ser igual a 0. Ou seja, multiplicando isso aqui por menos 1, você vai encontrar que o p vai ser igual a 0. Tá? Então, veja que você já descobriu o valor de n e já descobriu o valor de p. Certo? E aqui nós vamos agora encontrar o termo que está elevado ao cubo. O que você vai fazer? Na fórmula, você vai substituir o n por 3 e substituir o p por 0. Tá? Então, nós vamos encontrar o quê? T elevado sobre 0 mais 1 vai ser igual o número binomial, o n é 3 e o p é 0, vezes o x elevado a n menos p, ou seja, 3 menos 0, vezes o a, nosso a aqui é quem? Nosso a é 3, elevado a p, que é 0. Ok? Aí eu preciso calcular. Então, você vai ter o T1. Que isso quer dizer que quem está elevado ao cubo é o primeiro elemento do seu binômio. É o T1, termo 1. Então, aqui, como é que eu resolvo esse número binomial? Então, vai ficar 3 fatorial, dividido por 0 fatorial, dividido por 3 menos 0 fatorial, vezes x elevado ao cubo, vezes 3 elevado a 0 é 1. Okay? Então, calculando aqui, você vai ter 3 fatorial sobre 0 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes x ao cubo. Aqui você pode cancelar o 3 fatorial com 3 fatorial. É isso? 0 fatorial a gente sabe que é 1. Ou seja, o que eu encontrei que esse primeiro elemento que está elevado ao cubo vai ser igual o x elevado ao cubo. Tá? Então, eu encontrei o primeiro termo do binômio sem precisar desenvolver o binômio. Certinho? Então, vamos colocar aqui mais um exemplo. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer mais um exemplo desse aqui. Eu quero agora encontrar o terceiro termo do binômio x mais 2 elevado à sexta. Certo? Eu quero saber
quem está elevado ao cubo, tá? Num binômio x mais 2 elevado à sexta, sem que haja necessidade de aplicar aqui o binômio de Newton, certo? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu vou precisar descobrir o valor de n e vou precisar descobrir o valor de p. Por quê? Porque são os valores que eu tenho aqui, ó. Tá? Na minha fórmula geral, ela está toda em função de n, está toda em função de p. Certo? Então, a gente vai descobrir quem é n e quem é p. Nós temos aqui que o n é igual a 6. Meu n é igual a 6, que meu n aqui é o expoente. Tá? Se eu quero saber o valor que está elevado ao cubo, certo? Eu quero que esse n menos p, seja igual a 3. Se fosse o quinto termo, o n menos p seria igual a 5. Se fosse o oitavo termo, o n menos p seria igual a 8. Tá? Se eu quero o termo que está elevado ao cubo, então meu n menos p vai ser igual a 3. Olha só, vou substituir o n aqui por 6. Vai ficar 6 menos p é igual a 3. Então, nós vamos ter p igual a 3 menos 6. Aí eu vou ter que o menos p vai ser igual a menos 3. Multiplicando isso aqui por menos 1, eu vou ter que o meu p é igual a 3. Ó. Tá? Então, como eu já tenho aqui o valor de n e tenho aqui o valor de 3, é possível encontrar quem está elevado ao cubo nesse polinômio usando a fórmula do termo geral. Agora a gente vai pegar a fórmula e vamos substituir os elementos. Então vai ficar como aqui? Vai ficar t, meu p é 3, então vai ficar 3 mais 1, vai ser igual o n sobre p, então vai ficar 6 e aqui 3, não é isso? Que o n é 6 e o p é 3. Aqui vai ficar o x elevado a 6 menos 3. E o meu 2 elevado a 3, que é o p. Certinho? Então, vamos lá, fazer as contas. T4, né? Quer dizer que o elemento que eu estou procurando é o quarto termo. É o T4, é o quarto termo que aparece no desenvolvimento do binômio. Então, vai ficar... O que é 6, 3... Né, número binomial, como é que se calcula? 6 fatorial sobre 3 fatorial. E aqui, turma, você subtrai o 6 menos 3. Né? Eu vou colocar direto aqui dá 3 fatorial, porque é a diferença de 6 sobre 3. Certo? Multiplicado por x elevado ao cubo, multiplicado por 2 ao cubo, que é 8. Certinho? Vamos agora desenvolver isso aqui. Então, você vai ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre, se você for calcular o valor de 3 fatorial, é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, vezes 3 fatorial, multiplicado por x ao cubo, multiplicado por 8. Tá? Então, vamos ver quem a gente pode cancelar. Eu posso cancelar o 3 fatorial com o 3 fatorial. Eu posso cortar na verdade, isso aqui é 6, não é 3 fatorial, é 6. Corta com 6. E aí você vai ter o quê? 5 vezes 4 vezes 20, vezes 8, vai dar 160, né? 160x ao cubo. Tá? Então, se nós fôssemos desenvolver o x mais 2 à sexta, o nosso quarto elemento seria o 167x ao cubo. Ok, pessoal? Então, dessa forma, usando a fórmula do termo geral, você consegue determinar um elemento do seu binômio sem precisar desenvolver todo o cálculo, usando a fórmula do termo geral. Ok? Valeu, turma. Até a próxima. Já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.